Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Tudo bem? Muito frio onde você está? Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, bairro Carangola. Frio. Não tá chovendo, mas tá frio. E onde você está? Já chega dando boa noite, a paz do Senhor e dizendo como está no bairro onde você mora, na cidade, como está o clima aí hoje? Gente, hoje eu quero trazer a segunda parte para você da história de Herodes, né? Nós no primeiro estudo, ontem não mencionamos, mas no primeiro não estudamos, né? Mas no primeiro estudo foi sábado, né, minha filha? Foi sábado, porque domingo a gente não estuda. No sábado eu mencionei para vocês aqui a primeira parte da história de Herodes, onde eu citei, né, que Herodes não é um nome, Herodes é um título, né? É um título. Então vamos lá, vamos continuar a história de Herodes. Eu não sei se ele vai em 2 partes, 3 partes, porque é bastante, né? São 5 Herodes que teve. E eu vou aqui hoje falar sobre o Herodes Arquilau, o Herodes Antipas, mas ainda vou continuar a história, mais um pedacinho de Herodes o Grande. Nós começamos com Herodes o Grande. Não tão frio? Haha. 2 blusas de lã não pode estar com frio, né? Sei, pastora Regiana, sei. Vai compartilhando aí, filha amada. Vamos lá. Eu vou começar, né, dizendo para você que eu tô muito feliz. Quem não tá aí, né, não vai perder, só não vai deixar de ganhar. Quero dizer para você que, né, Deus está sendo muito bom. O inimigo se levanta de um lado, o Senhor vem com uma benção, esfrega na cara dele do outro, né? E esse é o privilégio de servir ao nosso Deus. Esse, repito, é o privilégio de servir ao nosso Deus. O inimigo levanta de um lado, do outro, o Senhor vem com uma benção, ó, pá, esfrega na cara dele. Então, eu não vou mencionar aqui, né, nada por enquanto, porque eu estou aí gerando um milagre. Esse milagre está quase nascendo, tá? E quando nascer, você será convidado, né, a estar comemorando, estar conosco nesse milagre, nessa bênção que Deus está preparando para minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós, né? Tem um corinho que eu gosto muito que, pastora, me ajuda aí, que fala assim: se o inimigo está pensando que vai me parar, a batalha está travada, mas Jesus comigo está. Se o gigante está pensando que vai me deter, maior é o que está comigo, de joelhos vou vencer. Não adianta, não perde seu tempo não. Se levantar contra os servos de Deus é perda de tempo. O Senhor é o dono da nossa vida. Não adianta botar nome em macumba, botar nome lá para fazer cabeça. Gente, não gasta o dinheiro de vocês com isso, não. Entendeu? Respeitando aí todos os, né, as religiões, mas para fazer para um servo de Deus, não perde tempo nem seu dinheiro, não. Aliás, para ninguém. O nosso Deus, ele é o único que deu sem pedir nada em troca. Às vezes a gente fala, sem pedir? Vocês pedem na igreja. Gente, nós pedimos para manter a porta aberta. Muitas vezes quando Deus quer que assim seja. Porque quando ele não quer, até isso ele provê. Até isso ele provê. E às vezes quando ele nos permite pedir, é para exercitar a sua fé. Porque à medida que você planta, você colhe. Tá? Se tem pastor engordando, se tem pastor enriquecendo com a igreja, isso é problema dele com Deus. Eu não sou rica, nem carro tenho. Aliás, né, tenho projetos, tenho sonhos, né? Meus sonhos, não, se os sonhos de Deus foram os meus, amém. Se não for também, buzum tá aí, né? Então não fique perdendo o tempo de vocês desejando, querendo o mal dos outros, não. Se você quer vitória de verdade, coloca no pé do Senhor, coloca no altar do Senhor. Esse não fica devendo nada para ninguém. Esse tem prazer de te abençoar e não pede nada em troca. Não pede nada.
Para de perder seu tempo e vai para os pés do Senhor. Vai para os pés do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa o Senhor Jesus trabalhar a sua história. Para de ficar perdendo o seu tempo com o que não vale a pena, meu irmão e minha irmã. Pai do Senhor, pastora Josiane, tudo bem? Estou aqui, né, falando um pouquinho, estudando um pouquinho sobre, né, hoje vamos falar a segunda parte aqui de Herodes, mas enquanto isso eu tô aqui conversando um pouquinho, dando um tempinho que a minha filha está compartilhando para o povo entrar. Paz do Senhor, Patrícia! Deus abençoe, minha linda! Então, Pai do Senhor para quem já está, né? E como eu estava dizendo, e vou continuar dizendo, se o inimigo está pensando que vai me parar, a batalha está travada, mas Jesus comigo está. Se o gigante está pensando que vai me deter, maior é o que está comigo, de joelhos vou vencer. Todos aqueles que têm vida com Deus, comunhão com Deus, joelho no chão. Então nós não vamos passar luta? Vamos. Mas repito aqui nessa live, como eu já disse aqui no início para você, não perca seu tempo se levantando contra o ungido de Deus. Pastor Cristiano, a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho, lá na igreja do pastor, vai ter um povo de Deus lá, né? Vai ter um povo de Deus lá comemorando mais um aniversário. Acho que é o segundo, né? Se eu não me engano, segundo aninho aí da igreja do nosso querido pastor, bispo, né? Cristiano. Que Deus abençoe a vida do pastor. Eu ainda quero poder sentar com o pastor, conversar com o pastor, estar, né, passando algo que Deus colocou no meu coração para a sua vida, viu, pastor? Mas é em particular, é olho no olho, é eu e o Senhor e Deus, tá bom, meu pastor? E vamos conversar assim que passar essa festividade toda. Aparece lá na Eujão, ou a gente aparece aí. 3 anos, pastor. Eita glória, parabéns. Que Deus abençoe esse ministério. Que Deus faça seu ministério crescer. Que ele passe dos 7 que tem a Eujão, né? Nós estamos com 7 aninhos. E que Deus abençoe poderosamente o ministério e a vida do Senhor, viu, pastor? Daqui a pouquinho eu sei que Deus vai bradar nesse lugar aí, como tem bradado todos os dias, né? E o fogo vai descer, em nome de Jesus. Tá bom, vai sim, que eu tenho algo de Deus para falar com o senhor. Eu falaria hoje se eu fosse aí, mas como já conversei com o senhor aqui, o senhor sabe que eu não vou poder ir, né? Então, não tem problema, a gente vai ter essa oportunidade de chegar aí também, dar uns brados aí. E breve o senhor terá novos convites também, porque estamos gerando, papai está com um milagre na porta também por aqui, para honra e glória do nome do Senhor. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar essa gestação que já está quase nascendo, para honra e glória do nome de Jesus. Tô ao vivo. Vai botar ao vivo aí, pastor? Bota assim que eu acompanho aqui, tá? Só vou trazer um estudo, tá? Eu vou trazer um estudo aqui, né, rapidamente, que eu tô trazendo dos principais personagens bíblicos, né? Hoje eu vou falar a segunda parte de Herodes. Herodes deve ser umas 3 ou 4, porque é grande, né? Herodes é um título, mas depois eu vou correr lá para a página do Senhor e vou acompanhar se tiver ao vivo, tá bom? Eu vou acompanhar lá sim, com toda certeza eu vou estar acompanhando, tá bom, meu pastor? Gente, não repetindo para poder fazer a oração e começar o estudo, né? Marli Kapler, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe, a paz do Senhor. Então, já está conosco a Patrícia, já está conosco a Josiane, já está conosco o pastor Cristiano também. Não vai ficar muito tempo, porque daqui a pouco ele está correndo lá para dar o início ao culto de aniversário de 3 aninhos da sua igreja. E já está conosco Marli Kapler. Algumas pessoas não vão poder estar, porque também estão aí se preparando para estar lá na igreja do pastor Cristiano. Então, nós entendemos, né? E eu quero orar
para começar a segunda parte. Eu comecei, né, ontem, né, minha filha? Ontem, foi quinta. Sexta eu não pude, que eu tive um probleminha com a Enel aqui, cortaram minha luz, mas aí papai deu um jeito, já resolvemos, já tá ligada de novo, porque, né, o proprietário antigo morreu e tinha dívida. Agora tu vê, como é que um morto paga dívida? Ai, meu Deus, já é a segunda vez que eu tenho que pagar dívida de morto esse mês, mas tudo bem. Vamos lá. Eu li sobre Herodes, né? Herodes o Grande. Dei uma parada, vou continuar Herodes o Grande. Vou falar hoje sobre Herodes Arquilau, tá? E amanhã nós vamos para Herodes Antipas. Herodes Antipas amanhã. Depois nós vamos para Herodes Agripa I. Depois Herodes Agripa II. Olha como tem Herodes, tá? Então, hoje nós vamos terminar o Herodes o Grande. Pastora Luana, a paz do Senhor tá se arrumando aí? O pastor Cristiano tá aí na live, estou falando com ele que vocês estão se arrumando para ir para lá, amém? E eu vou estar acompanhando aqui a live do culto. Agora eu vou, né, fazer a segunda parte do Herodes o Grande e vou ler um pedaço, né, a história rapidamente, que é pequena, de Herodes Arquilau, né? E amanhã nós vamos a partir de amanhã, os outros Herodes, tá bom? Vamos lá? Vamos orar primeiro, né, gente? Não dá para estudar sem orar. Obrigada a vocês que estão por aí, né? Repetindo, continue orando por essa serva do Senhor que vos fala, que Deus está trabalhando, Deus está abrindo porta. Repito, quando o diabo se levanta de um lado, o Senhor vem com uma bênção e esfrega na cara dele, porque assim é a vida do servo de Deus, né? Dos servos de Deus, e nós estamos aqui para guerrear com o inferno e para ganhar almas para o reino de Deus e para servir esse Deus que nós cremos é o único Deus. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de começar mais um estudo, Senhor. Hoje ainda falando sobre Herodes o Grande, em seguida Herodes Arquilau. Pedimos que o Senhor seja o professor, porque nós seremos seus eternos alunos. Toma teu filho e tua filha que está do outro lado da telinha, Senhor, acompanhando essa aula. Abra a mente, dê sabedoria, repreenda o ladrão da semente e dê, meu Pai, discernimento de espírito para mim e para o teu filho e para tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá? Vamos terminar aqui. Herodes, nós mencionamos aqui, né, sobre o Herodes o Grande. Ele foi, né, um político praticamente, né, jogou para cá, jogou para lá, ficou de um lado, ficou do outro, volta lá atrás, escuta a primeira aula de Herodes para você dar continuidade e entender. Ele foi aquele que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu. Ele mesmo, Herodes o Grande, esse malvadão aí. Vamos lá. A doença de Herodes, nós paramos onde que ele ficou muito doente, muito doença para morrer, ele ficou muito, a doença dele era de morte. Existe doença que a medicina cura, que o próprio Deus cura, mas há doenças, a própria Bíblia que vai dizer que há pecados que é para morte, assim também como há doenças que é para morte do corpo físico, né? Porque o espírito não morre. Tá? O espírito ele é eterno, ele não morre nem para o lado do mal, nem para o lado do bem. Verdade. Quando ele está, né, com Deus, o fôlego, o espírito volta a Deus, né? Que a Bíblia diz que, né, quando nós morremos, o espírito volta para Deus de onde veio. E quando não tá com Deus, né, fica lá naquele cantinho de tormenta chamada Hades, esperando o julgamento. O espírito não morre, tá? A carne, sim, se deteriora, acaba, vira pó, do pó veio, ao pó volta, né? Os bichinhos comem, etc. Você já sabe que você conhece a palavra, né? Vamos lá. A doença de Herodes o Grande piorou rapidamente. Nesse período, chegou de Roma uma permissão para executar Antípater, e ele
prontamente atendeu. E novamente alterou seu testamento, e os seus domínios foram divididos em 3 filhos, fazendo Arquelau ser rei da Judéia, Idumeia e Samaria. Antipas, tetrarca da Galileia e da Pérea, e Filipe, tetrarca dos territórios do leste da Galileia. No 5º dia, após a execução de Antípater, Herodes o Grande morreu em Jericó, na cidade, na primavera do ano 4 antes de Cristo. Tá bom, pastor? Acelera aí lá pro pastor Cristiano e nos representa lá em nome de Jesus, minha pastora. Deus abençoe. Sem ser pranteado por sua família, sem ser pranteado, ou seja, ninguém da família chorou por ele, lamentou a morte dele. Então, sem ser pranteado por sua família, nem pelo povo judeu, e foi enterrado em Herodion. Ele governou a Judéia por aproximadamente 33 anos. Arquelau, seu filho, foi proclamado como rei em seu lugar. Imagina uma pessoa morrer e ninguém chorar por ela. A pessoa era ruim demais da conta, né? Eita, que adianta ter tanto poder, tanto título, tanta posição, tanta, né, ostentação, quando tu morre, não tem uma alma, nem teu parente chora por você. Meu Deus, hein? Olha. Bom, vamos lá. Pelos padrões modernos, este Herodes foi um monstro. Mas para sermos justos, ele deve ser analisado de acordo com as normas do seu tempo. Na verdade, ele nada mais foi do que um exemplo típico dos governantes orientais daquela época, que eram altamente cruéis, bárbaros, tiranos e déspotas. Então, quer dizer, né? Normalmente fala, não, ele foi um monstro, mas ele foi o padrão do que era ser Herodes naquela época. Paula Vieira, a paz do Senhor, querida. Herodes o Grande jamais levou o judaísmo a sério. Seu interesse era somente político. E, como judeu, ele foi um apóstata. Mesmo que ele tenha sido rei dos judeus, não se pode dizer, entretanto, que ele tenha sido um rei verdadeiramente judeu. Ele foi o rei dos judeus, mas não foi um rei judeu verdadeiramente. Amém? Deu para entender isso? Georgette Borges, a paz do Senhor, minha querida. Encerrando sobre Herodes o Grande, para entrarmos em Herodes Arquelau, curiosamente, nenhuma das moedas preservadas da época de Herodes o Grande exibe uma efígie, imagem, né, do que ele era, e não exige nenhuma estátua dele, de modo que não sabemos como era a sua fisionomia. O cara era tão ruim, digamos assim, né? Era tão... que nem pode se imaginar como era, né, a fisionomia dele, porque não existe nada que foi registrado, ninguém quis prestar nenhuma reverência, nenhuma homenagem, nenhum busto, como faziam antigamente, uma moeda, não. Então, ele simplesmente tá na história, mas... né? Caiu aí no esquecimento do povo. A história dele foi contada, né, de ruim que ele foi, para ficar como exemplo, né, da ruindade, porque, né, eu acho que vou dizer aqui o que ele entrou na história mais porque ele perseguiu Jesus, né? E a história então que conta mais é que é de Jesus do que dele, né? Mas vamos para Herodes agora, o Arquelau. Herodes Arquelau foi filho de Herodes
o Grande, e junto com Maltace, uma samaritana, né, com aquela alta a samaritana. Arquelau já governou, pai do Senhor Desirê, Deus te abençoe, minha linda, nossa, que prazer tê-la aqui, querida. Missionária Franciele, Deus te abençoe, paz do Senhor, querida. Então, nós estamos estudando, para vocês que chegaram, Herodes, já falamos sobre Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas. Estamos entrando, né, quando Jesus nasceu, estamos falando agora sobre Herodes Arquelau, né? Vamos parar no Arquelau amanhã, não, que é domingo, mas depois da manhã vamos falar sobre Herodes Antipas, depois Herodes Agripa I, e Herodes Agripa II, tá? E Herodes, como nós já falamos aqui, é título, não é nome, é título, tá bom? Vamos voltando. Herodes Arquelau. Arquelau foi filho de Herodes o Grande com Maltace, a samaritana. Herodes Arquelau, né? Governou no ano 4 a.C. até o ano 6 depois de Cristo. Ele tratou com brutalidade tanto os judeus como os samaritanos. Quando José retornou da sua fuga ao Egito e ouviu que Arquelau governava a Judéia, ficou com medo de ir até lá e foi direcionado por Deus a levar o menino Jesus para a Galiléia, Mateus 2:22. Lembra daquele pedaço que Deus aparece para José e fala, pode levar o menino, voltar com o menino, porque aquele que queria matá-lo já morreu e tal, que era o Herodes o Grande, né? Aí ele vai, no meio do caminho, ele fica sabendo que esse Herodes, né, o Arquelau, estava governando, sentiu medo, e Deus conduziu aí José com o menino, né, para outro lugar, para Judéia, né? Não, direcionou ele para Galiléia, conforme Mateus 2:22. A tirania de Arquelau, finalmente, fez com que judeus e samaritanos enviasse uma delegação a Roma, a fim de reclamar formalmente ao imperador Augusto. O fato de amigos tão ferrenhos como judeus e samaritanos se unirem, amigos não, gente, inimigos, vamos repetir isso aqui. O fato de inimigos tão ferrenhos como judeus e samaritanos, porque os judeus e samaritanos não se entendiam, eles eram inimigos ferrenhos. Eles se uniram para cooperar nesse assunto, indicando a seriedade das reclamações contra aí, né, a tirania de Arquelau. Desse modo, no ano 6 depois de Cristo, Arquelau foi deposto e exilado em Viena, na Gália ao sul de Lyon. Antipas e Filipe tiveram permissão para continuar seus respectivos governos e o território de Arquelau foram reduzidos a uma província governada por prefeitos e procuradores. Olha que interessante, né? Aqui nós encerramos em pouco um trecho pequeno da história de Arquelau, de Herodes Arquelau, mas olha que grande lição nós vamos ter aqui. O povo judeu e o povo samaritano, eles eram inimigos, tá? Ferrenho. E eles se uniram contra a tirania de Herodes Arquelau. Porque Herodes Arquelau não respeitava os judeus e não respeitava os samaritanos. Ele era o tirano, ele era aquele que se julgava o dono da razão, da verdade. O negócio dele era fazer o mal. A paz do Senhor, Ângela Maria Silva. Era fazer o mal, era desejar o mal, era praticar o mal.
Então vai acontecer aqui de dois rivais, de dois povos inimigos se unirem para combater o mal maior. Porque nós vamos entender que os samaritanos viam nos judeus inimigos. Os judeus viam nos samaritanos inimigos. Mas não ambos não viam um no outro um inimigo maior do que Herodes Arquelau. Então, o que eles decidiram? Eles eram tão atacados, eles sofriam tanto com a afronta, com o ataque, com a perseguição de Herodes Arquelau, que os dois povos aí, os samaritanos e os judeus, se uniram contra Herodes Arquelau, que automaticamente, devido a essa união, ele foi afastado aí do poder, né? A história vai dizer que ele foi, qual a palavra que dá? Ele foi, deixa eu ler aqui de novo para você, foi deposto. Ele foi deposto do seu cargo e foi exilado em Viena. Ele teve que pedir asilo em Viena, ou seja, expulso dali para poder não morrer, porque quando a pessoa vai pedir asilo em outro lugar, porque ali onde que ela está, ele está correndo risco de ser preso, condenado, morto, né? Então ele foi exilado em Viena porque o povo samaritano e o povo judeu repudiou, botou para correr. E aqui eu tenho uma mensagem assim meio que no ar para jogar para você. Talvez aquele povo que você está julgando teu inimigo pode ser o teu aliado para vencer o teu inimigo maior. Pegou? Eu vou repetir. Talvez aquele povo que você está julgando o teu inimigo venha a ser o teu aliado para vencer o teu verdadeiro inimigo, o teu inimigo maior. Porque a Bíblia vai nos ensinar que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades espirituais que campeiam, que habitam nas regiões celestiais. E essas potestades só vencemos com união, oração, consagração, guerreando de mãos dadas contra a força maior, que é essa força do mal. Amém? Anderson Rodrigues, a paz do Senhor. Aqui eu encerro a história de Herodes, primeiro de Herodes o Grande, e também a Herodes Arquelau. Já estudamos 2 Herodes, como eu disse, são 5, tem mais 3. Amanhã, não, domingo, amanhã temos culto. Na segunda-feira eu vou ler Herodes Antipas. Depois eu vou ler Herodes Agripa I e depois Herodes Agripa II. E encerramos para ir para Isabel, tá bom? Continue conosco, tem muita coisa boa para você aprender nos nossos estudos. Bispa, eu perdi, vai pro YouTube, eu boto tudo lá. Eu vou criar uma playlist e depois eu vou colocar aqui com esses estudos. Mas também dá uma surfada aí na nossa página que você vai achar desde a letra A, desde Abraão, que nós estamos trazendo historinhas bíblicas dos personagens bíblicos para você. Amém? Deus abençoe. Vou correr lá para assistir o pastor Cristiano. Vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe. Obrigada pela companhia.